o Cirilo falou, né, meu nome é João Vitor, eu sou mestrando em artes na universidade, sou formado em artes também pela universidade e sou modelador 3D, trabalho lá no laboratório como modelador do projeto e está sob minha responsabilidade, né, fazer essa miniaturização dos monumentos públicos daqui do estado, né, da região centro-oeste, que eu vou estar mostrando para vocês um pouco da história, né, de como surge a modelagem 3D, uma parte um pouco chata, né, demorada, mas se quiserem eu posso adiantar essa parte para ir logo pro que interessa, que é o mais legal do projeto, que é a miniatura essa parte de produção de miniaturas, né, e da modelagem 3D em si, e depois lá no final eu vou estar falando um pouquinho também sobre, dando uma prévia, né, sobre o que vai ser o nosso projeto, ou o que eu acredito que seja o nosso projeto, né, do workshop lá presencial, que eu vou estar tentando fazer com que vocês imprimam também os projetos, quem tiver a oportunidade de imprimir, cada um de vocês terem uma cópia, né, para ficar de lembrança, né. Vamos lá, vou passar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mão, perguntar, que eu vou estar aqui de olho aqui no chat, eu respondo sem problema nenhum, tá bom? Beleza, vou dar continuidade aqui. Vamos lá. O que é quando surge a modelagem 3D? Eu acho que todo mundo aqui, se não todo mundo, já parou e já ficou zapeando no Instagram, no YouTube, né, naqueles shorts, alguma coisa relacionada à modelagem 3D ou impressão 3D, porque aparece sempre, e é algo interessante de ver o processo, né, de criação e de impressão, é bem legal, principalmente quando dá errado, né, é legal de assistir, mas não é legal de presenciar, porque acaba que muito tempo desperdiçado, material, mas a modelagem 3D, ela começa lá no final do século, dos anos 50, né, mas que adentra a segunda metade do século XX, e só que ganha bastante força lá nos anos 90, né, principalmente nos Estados Unidos, quando começa a surgir a indústria de filmes animados e de games, né, mas não games como a gente via antes, mas games de mundo aberto. E aí, beleza, vamos lá. Desculpa, eu tô um pouco nervoso. Vamos lá. E a modelagem 3D nada mais é do que a construção de objetos tridimensionais usando softwares especializados, né? E aí a gente tem uma vasta gama de softwares, mas cada um tem a sua própria característica, digamos assim. O que eu mais uso é esse primeiro, é o ZBrush, que é um software mais voltado para modelagem orgânica, né, de personagens, e é um programa que é um programa pago, mas que a gente dá sempre um jeito, né, de conseguir acesso a ele de outras formas, mas que é um programa que ele possibilita a gente fazer a criação dessas miniaturas digitalmente, né. O Blender já é uma opção paga, ou grátis, né, no caso, ao ZBrush, só que eu acho ele tenta ser muita coisa ao mesmo tempo e acaba ficando uma interface um pouco confusa. Eu vou estar mostrando para vocês mais adiante como que é a interface do programa quando a gente abre ele, né, e vocês vão ver que ele é um pouco intimidador, né, quem já teve alguma experiência com Photoshop, com Illustrator, com algum software de edição de imagem ou de vídeo, tem aquela área de trabalho bastante complexa, né, que dá um pouco de receio de abrir e mexer no programa. O ZBrush, ele vai nessa mesma pegada, só que acaba sendo um pouco mais intimidador, né, pelas funções, que são muitas funções e muitas delas acabam se repetindo, né, mas que estão ali agrupadas de forma que você não acha de imediato, né, que você tem que sair procurando e pincelando, né. Já o Fusion é um programa que eu tô falando aqui mais por cima, né, mas que é interessante depois ter essa noção do que cada programa faz, para não ter a falsa ideia de que um programa só consegue fazer todas as coisas e serve para tudo, né, que não é bem assim. Cada um tem uma funcionalidade e cada um tem um porquê de existir, né? O Fusion, ele é feito, é um programa construído naqueles moldes do CAD, né? Dos programas CAD de arquitetura e de engenharia, que ele é um programa de modelagem 3D um pouco mais, que a gente fala hard surface, né? Que são superfícies duras, que é um programa
um pouco que trabalham com mais essa questão milimétrica, né? Essa questão mais simétrica das formas. A gente trabalha bastante com Fusion para questão de protótipo, algo que precisa ser bem detalhado para poder as peças para poder encaixar, né? E o Maya é mais voltado para games e filmes, né? Que o Maya ele já trabalha uma modelagem 3D com a malha um pouco mais otimizada, né? Para essa questão de movimentação no espaço tridimensional digital. E isso tudo acontece graças ao projeto de PhD, né, do Ivan Sutherland, no MIT, que começa em 1958, e ele só vai se concretizar em 63, que é o Sketchpad, que é o primeiro esboço de um programa de desenho vetorial que acaba culminando numa espécie de modelagem em 3D. Eu vou estar mostrando uma imagem ou duas sobre esse programa, e o DAC One também, que é essa saída do meio institucional para o meio industrial, né? O DAC One, ele é uma espécie de... Ele é uma miniaturização desse projeto, só que ele é inserido no meio industrial automobilístico, né? Ele é utilizado pela GM, né, a Chevrolet, para fabricação de peças e otimização de tempo, mas que o projeto acabou sendo deixado um pouco de lado, porque essa otimização do tempo se mostrou infrutífera, né? Porque precisava de muitas etapas e acabava que o projeto ficava um pouco mais extenso do que o planejado. Vamos lá. Aí a gente tem esses vídeos, depois eu posso estar deixando o link, eu esqueci de colocar os links dos vídeos, mas esses vídeos todos tem no YouTube, né? E são vídeos institucionais da época, ou seja, são propagandas da época que mostram essa utilização, né? Do projeto e como o cientista, no caso, né, antes de ser artista, ele pensou a máquina antes do que é antes do resultado final, né, do projeto final que o Ivan tá, por exemplo, aqui demonstrando, que é uma cadeira, né. Esse projeto, o Sketchpad, ele precisava de um computador um pouco grande que para ser movido, né. Como os computadores na década de 50 e 60 estavam no começo, né, não era algo tão sofisticado como temos hoje, esses computadores demandavam espaços enormes e o Sketchpad ele foi desenvolvido no computador do MIT, né, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, num supercomputador da época, que era movimentado ainda a bobinas de papel, alguns dos processadores dele, e ele tinha algo em torno de 1.000 pés quadrados, algo em torno aproximadamente de 93 metros quadrados, o computador. Então, era algo extremamente monstruoso, né, digamos assim, de tamanho, mas que a funcionalidade dele era apenas o que ele rodava, o programa em si era um programa extremamente leve, né, na casa dos 32 megabytes. Se a gente for pensar hoje que uma foto ou um vídeo consegue chegar nessa quantidade de espaço, né, um programa de 32 megabytes no computador desse tamanho é algo impensável, né, nos dias de hoje. E o Ivan, ele introduz no Sketchpad alguns dos conceitos que nós temos visto, que chegou para a grande população, de modo geral, há pouco tempo, né? Por exemplo, aqui a gente consegue ver que o Sketchpad, ele vinha com uma tela sensível a toque de uma caneta, né? Algo semelhante ao que a gente tem hoje, né? Principalmente no que a gente diz como mesa digitalizadora, uma caneta de luz infravermelho, que acompanha o sensor do mouse como se fosse uma tela de touchscreen, né? E aí ele desenhava literalmente sobre a superfície da tela. Então, já nos anos 50, já se tinha essa tecnologia, mas que não estava disponível para o grande público. E esses desenhos vetoriais, né, que o Ivan fazia, pode ser considerado uma modelagem 3D, porque a partir do momento que ele puxava uma linha no espaço, ela era desenhada nas 3 dimensões, né, nos eixos X, Y e Z. Se a gente for pensar num plano cartesiano, né, no eixo X, vertical, Y, horizontal e Z na profundidade, né. Então,
de um traço ele conseguia puxar as 3 dimensões, e aí acabava que num desenho lateral ele conseguia esse espelhamento nas três direções, e aí era só fazer ajuste, né, de linha, que aí o desenho, no caso a modelagem, estava concluída, né. Já uma aplicação técnica, ou mais artística, digamos assim, desse projeto, desse processo todo, é o DAC One, que é de um ano depois, mas que foi praticamente construído em simultâneo, né. O DAC One ele já tem uma curiosidade, que ele, ele já é produzido por um computador menor, né? Como o Ivan ele começa a desenvolver lá em 1958, são computadores muito grandes, e o DAC One ele é feito por um computador de escritório, né? Um desktop de escritório. Então, mas mesmo assim, a tela ainda é uma tela sensível ao toque, a tela que é utilizada pelos projetistas da GM na época, era uma tela sensível ao toque, como o Sketchpad, só que o processo de desenho era um pouco inviável, né? Porque aqui a gente tem um blueprint do projeto, de um capô de um carro da Chevrolet, só que até ele ser de fato enviado para a linha de montagem, ele passava antes pelo crivo, né? Tinha um projetista que desenhava na prancheta esse carro, no caso no computador. Ele era esse projeto ele era impresso e era analisado pelos engenheiros para ver se tinha se era viável a construção dele, se não era meramente estético, né? Se era possível a construção desse carro no mundo real. Tanto que essa divisão de computadores da GM ela foi suspensa já em 68, se eu não me engano, 68 ou 67. Ela fica muito pouco tempo funcionando porque é uma prática que se mostrou inviável, porque ela precisava passar por vários, por vários, por vários profissionais de áreas diferentes, mas que no final poderia ser resolvido num desenho mais tradicional, né? Que acabou mostrando um pouco inviável. E aí a gente tem a aplicabilidade dessa tecnologia já na década de 70, com outra vertente, com viés mais artístico, a gente pode pensar assim, né? Que é a primeira animação digital feita no computador. Aqui, nessa animação, na Animated Computer Hand, do Ed Catmull, que foi feita na faculdade de Utah, também num projeto de PhD, e vale ressaltar que esse projeto ele foi feito sob a tutela do, do, do professor Ivan Sutherland, que foi professor na Universidade de Utah. Então, a gente tem uma continuidade no processo, né? E aí, o Ed Catmull, que mais tarde ele vem a ser um dos fundadores da Pixar, né, Animated. E aí, o que ele faz? Ele projeta ele monta um projeto que é basicamente a animação da própria mão. Ele replica a mão dele em gesso, e aí com auxílio de um scanner de toque, né, que é essa ferramenta que ele está utilizando aqui para ler esses pontos a gente chama de malha poligonal. Na malha poligonal a gente tenta deixar ela o mais otimizada possível, sem tantos triângulos, na época, como eles não sabiam disso, né, para evitar que a figura ela fique muito pontiaguda e o movimento acabe ficando menos natural possível. E aí entre alguns princípios matemáticos e geométricos, né, como a curva de Bézier e os pontos de Sella, né, que já aqui no Utah Teapot, que é um projeto também de PhD, só que do Martin Newell, que foi colega do Catmull durante alguns anos, a gente já pode ver essa utilização, né, da curva de Bézier, que consiste basicamente em deixar em aproximar os pontos de modo que uma superfície curvilínea tenha apenas quadriláteros, né, polígonos, para deixar a malha um pouco mais lisa, né, sem tanta deformidade.
o que aqui na animação a gente consegue ver bastante, porque ela é formada aparentemente são aproximadamente 371 triângulos, né? Essa animação, essa mão é formada de 371 triângulos, e acaba que a movimentação fica um pouco medonha, né? Mas é um primeiro estudo, né? Um primeiro esboço do que viria a ser as animações 3D, né? Num futuro bem próximo, já na década de 80. Aí não vou me alongar muito não, porque já tem quase 20 minutos e eu quero abrir para perguntas depois. E aqui a gente tem a modelagem 3D mais voltada para esse campo do entretenimento, né? Que começa, ela sai desse campo institucional da faculdade e passa a ganhar um novo aspecto, digamos assim, do público geral. O público geral começa a ter acesso a essa tecnologia e começa a utilizar dessa tecnologia para outros fins, né? Que não aqueles fins mais acadêmicos. Né? E aqui a gente tem a primeira animação 3D que foi feita para o cinema, né? Que em 82, a divisão de computadores da Lucasfilm, que é a pregressa da Pixar, ela é contratada pelos estúdios de Star Trek para fazer uma animação para o segundo filme da franquia. E aí tem toda uma animação 3D que envolve uma explosão planetária e tudo mais, que para a época foi algo chocante, né? E pensar que alguns meses depois a Disney lança Tron, que é um filme completamente animado digitalmente, com a participação em live action de atores de verdade, é algo que caminhava para um desenvolvimento futuro mais amplo, né? Mais amplo e bem mais realista, a gente pode dizer assim. E em 84, a gente tem a primeira animação, curta-metragem, né, feita digitalmente. E aqui a gente pode ver, tá bem pequenininho, mas eu não sei como é que vocês estão vendo aí, que é uma abelha, né, a representação de uma abelha, mas que ela é construída com pequenos polígonos, que a gente chama esse tipo de modelagem de poly by poly, né, de polígono por polígono, que aí a gente vai puxando. Nessa época a gente não tinha um programa que era extremamente pesado, que a gente conseguia modelar uma malha extremamente densa de polígonos. Então a gente tinha que otimizar esse processo para que peraí, nos 3 pontinhos dá para, beleza, peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo. Não, João, isso é mais para eles, para você não. Tá. Não, é só que se alguém quiser ver uma hora, é só ele clicar nos 3 pontinhos e pedir tela cheia, para você não. Tá bom. Tá indo bem aí, professor? Tá tranquilo? Consegue ouvir bem? Sim, estamos te ouvindo muito bem. Beleza. E aqui a gente tem essa modelagem poly by poly, né, que é puxando linha, polígonos, para deixar a malha o mais otimizada possível, a fim de representar aquilo que eles queriam representar. Só que nessa animação em específico, a gente teve essa animação de personagem, que era algo extremamente novo, só que o fundo era um fundo estático, era um fundo muito ligado à animação tradicional, né, e aí o que mudava era o ângulo de imagem e a forma com que os personagens se movimentavam em tela. Então, o fundo era algo estático e o que mexia eram só os personagens. O que muda no decorrer de 84 até 95, que é o lançamento de Toy Story, é justamente a ampliação do cenário. O cenário passa a ser algo que integra tridimensionalmente o filme, né? E não só como um plano de fundo estático, né? Nas animações posteriores, né, como Luxo Júnior e Teen Toy, que são animações da Pixar, que se alguém tiver interesse, eu posso colocar o link também no grupo. Tem no YouTube, mas também tem no Disney Plus, se alguém tiver interesse em olhar e procurar. Essas animações todas tem lá, tá? O fundo é algo que se mescla ao contexto geral do filme, sabe? Ele não é algo simplesmente colocado, ele faz parte e ele dá a sensação de que a qualquer momento o personagem ele pode sair por uma porta ou entrar em algum lugar e que a câmera pode acompanhar. Aqueles objetos, eles estão ali no cenário, eles fazem parte do cenário, mas que por decisão artística do diretor, do iluminador de câmera, eles não aparecem, né? Mas eles estão ali, eles compõem o cenário, eles são presentes, né?
Eles não são uma tela pintada digitalmente inserida no espaço, diferentemente daqui. E Toy Story, todo mundo acho que já viu, conhece a animação. Ela é a o primeiro longa-metragem digital, ganha vários Oscars, são 3 Oscars que ele ganha, e abre e abre o leque, né, para as possibilidades, porque pode ser feito com a modelagem 3D. E aí a gente tem também a evolução dos games, né? E aí os games se tornam jogos de mundo aberto. Ele sai daquela bidimensionalidade que o Mario tinha, que o Sonic tinha, os jogos do Nintendo tinha, né? E do Mega Drive. E aí eles começam a ter mundo aberto. Ou seja, o personagem ele consegue caminhar pelo cenário, né? Mesmo que ele não consiga interagir diretamente com todo o ambiente, ele consegue se movimentar por aquele cenário e tem uma câmera que acompanha essa movimentação. Então é bem interessante a gente ter essa evolução, né? Desde lá do começo um desenho poligonal para cá um desenho que começa um modelo que começa a caminhar e tem instintos próprios, mesmo que pré-programados, ele consegue se movimentar no ambiente, né? E aqui a modelagem 3D para fora do campo, né? Como é que ela começa a se popularizar até alguém como eu ou como vocês mesmo terem interesse de procurar e se aprofundarem nessa área, né? Começa, óbvio, com a popularização da internet, com o começo da internet, na década de 90, e o surgimento de fóruns em chans, né? Que eram basicamente salas de bate-papo, onde alguém tinha alguma dúvida, colocava lá e tinha uma comunidade que respondia, né? E o começo da modelagem 3D no Brasil também foi muito por conta disso. Começa a engatinhar em São Paulo e no Rio de Janeiro, com alguns pequenos estúdios, né, que se interessam por essa questão da modelagem, mais voltada para a área do marketing, né? Porque a Pixar ela fez muita propaganda em animação 3D, e isso começa a se popularizar bastante na década de 90, começo dos anos 2000, e só que é algo que, se lá fora a gente já tinha era bastante difícil a gente conseguir conteúdo, aqui no Brasil a gente já não chegava com tanta facilidade, que chegava tinha ainda a dificuldade da língua, né? E hoje em dia, no YouTube, por exemplo, a gente consegue ter conteúdos gratuitos de excelente qualidade, com professores muito bons, e que passam uma profundidade no assunto que a gente não tinha antes, não se tinha antes, nem mesmo na faculdade de animação 3D que existia em São Paulo, e existe até hoje, né, na Méliès. Desenvolvimento de softwares mais leves e compactos, né? E aí a gente tem o Blender, que surge já na década de 90, né? E o Blender ele surge com a ideia de software aberto, né? Tanto que a comunidade do Blender ela ainda é muito forte, muito presente, tanto que você consegue criar ferramentas, a gente chama de brushes, né? Que são as ferramentas, plugins que você mesmo instala e você disponibiliza no site para que outras pessoas possam fazer essa utilização e se valerem de modificações dessas ferramentas para otimizarem o seu processo de trabalho, né? O barateamento da tecnologia, e aqui eu gosto de falar também bastante sobre as impressoras 3D, que ficaram a tecnologia que antes era voltada a priori para a indústria, principalmente de brinquedos e colecionáveis e prototipagem, e aqui ela consegue chegar na casa de um cidadão médio brasileiro com uma facilidade relativa, né? Hoje a gente encontra impressoras 3D de ótima qualidade aí, com custo-benefício bem bacana, né? Eu mesmo eu adquiri 2 e algo que depois que a gente começa a mexer, a gente adquire um gosto assim que a gente passa raiva às vezes, mas é legal de mexer. E é algo que barateou bastante com o passar do tempo, e os computadores também melhoraram, os hardwares ficaram muito mais potentes, os programas ficaram mais complexos, mais completos, e a exigência de processamento exigida por esses programas, né, tem que ser compensada, porque se você quer fazer
um projeto extremamente complexo, com vários níveis de polígonos, né, numa malha mais pesada, com texturas e com nível de detalhamento e realismo alto, vai exigir do computador, né, da máquina. Então a gente tem que pensar que um computador mediano para ruim não vai conseguir fazer um projeto extremamente complexo e delicado. Pode até que consiga, mas com muito custo e dificuldade, né, para poder renderizar textura, renderizar mapa de UV, é bem complexo mesmo. E a pirataria, né? A pirataria ajudou bastante, principalmente, a gente falando de Brasil, né? A pirataria ajudou bastante porque se a gente pensar que um programa como o ZBrush, que a anuidade dele custa em torno de $1.000, né? Um programa que é pirateado, eu não estou aqui fazendo apologia à pirataria, não, mas que ajuda nessa questão do aprendizado, ajuda, né? Claro, quando a gente consegue ter uma condição melhor, a gente adquire o programa, porque a desenvolvedora ela te dá ela te dá muito suporte, né? Ela consegue acesso remoto ao seu computador se você quiser. Se vai tendo algum problema, eles conseguem resolver por acesso remoto. Que o programa pirata ele não te dá esse acesso, né? Além do que você corre o risco de ser hackeado, né? O que aconteceu recentemente, mas a gente acaba relevando. E aqui os tipos de impressora, né? Esse é o modelo mais comum, né? Que é o modelo de FDM, que é por filamento plástico, que pode ser o ABS, o PLA, o PETG, o PET, que é de material de garrafa, reciclado. E é uma tecnologia bem simples, com engenharia complexa, mas que acaba se simplificando, né? Quando a gente entende o processo por trás do funcionamento, né? Aqui a gente tem, basicamente, como que a tecnologia funciona. Claro que aqui eu não vou entrar nos pormenores de como fatiar um objeto, como preparar um objeto para impressão 3D, porque aí ficaria muito grande e o tempo está corrido, só tenho mais 20 minutos de apresentação, mas é uma impressora com um funcionamento extremamente fácil, né? Que é um filamento plástico que entra pela extrusora, que ele é aquecido, e quando a gente já tem o objeto já 3D fatiado e pronto para impressão 3D, há controvérsias, Maria, mas eu acho que é algo. Não é uma tecnologia tão cara. Não é uma tecnologia tão cara. Esse modelo, por exemplo, aqui, que é um modelo que eu tenho, que eu adquiri, que é a Ender 3, ela sai em torno de R$ 1.000. É um valor salgado? É um valor salgado, mas se a gente for pensar que a gente consegue fazer um parcelamento e que se a gente for utilizar ela para como é que eu posso dizer? Se a gente for pensar que a gente pode vender os objetos que a impressora que ela consegue produzir, então é um produto que se paga ao longo do tempo. Então é um investimento que acaba valendo a pena, né? Ah, tá, o valor do software, sim, sim, é bem surreal. Mas igual eu falei, tem outras opções. O Blender, por exemplo, é um programa gratuito que é completo, né? Ele é até utilizado na indústria para animação, né? Eu não sei se eu poderia abrir aqui o programa, tem um programa instalado, mas ele é bem, ele é bem completo e funciona super bem, né? E sem contar que agora a gente tem também alguns aplicativos para celular que a gente consegue fazer esse tipo de modelagem, mas o celular tem a limitação da tela, né? Que é uma tela pequena que não tem, que você acaba tendo que trabalhar com a mão em cima do objeto, né? Acaba que não tem uma visibilidade muito boa, né? Mas que existem outras ferramentas que têm um custo-benefício pode ser encontrada gratuitamente e que tem uma função que é ok, que a gente consegue trabalhar. Entendeu? O Blender é uma ferramenta super completa. Eu não utilizo o Blender porque eu não me adaptei ao Blender, a ferramenta. Olha, depende. Se o computador da escola, por exemplo, se o computador da escola, porque esses programas eles precisam placa de vídeo placa de vídeo e processadores são os componentes mais caros no computador, né? Só que
O programa em si, ele precisa de mais memória RAM do que processador para funcionar. Então, se for um computador que tem ali 4 gigas de RAM, o programa ele vai penar um pouquinho para abrir, para rodar, para fazer um projeto muito complexo. Agora, com os 8 gigas, 12 gigas de RAM, aí a gente já começa já a aprimorar essa quantidade, essa numeração de polígonos, né? E a gente começa já a poder trabalhar algo um pouco mais complexo. Porém, se for trabalhar em escola, tem um site que eu utilizo bastante, que eu vou colocar depois para vocês, que é de utilização gratuita, da Autodesk, da mesma fabricante do AutoCAD, do Fusion 360, né, que é o Tinkercad, que ele permite essa modelagem 3D online. Claro, não é algo muito complexo, né? Não são objetos extremamente complexos, você não vai conseguir fazer um modelo extremamente realista ali, você vai conseguir fazer você vai conseguir brincar, mostrar para os alunos como é que funciona, você vai conseguir fazer modelagem simples, sobre modelagem simples, né, um pouco mais blocada, né, em blocos, por exemplo, como se fosse algo construído, aqueles módulos de construtor que era bem comum antigamente, né, que era vendido em brinquedo, aqueles brinquedos de montagem, a gente consegue fazer esse tipo de coisa nesse site, é gratuito, para professores e alunos que tenham conta institucional, até com e-mail normal você consegue abrir uma conta, né? Alguns projetos eles ficam lá, você consegue fazer montagem de Arduino, de sistema, você consegue fazer uma peça funcional, né? Dependendo se tiver, se souber de eletrônica, você consegue montar um projeto e depois você só encaixa as peças e o projeto já te dá, o site já consegue montar para você, né? Mas é claro, você tem que ir lá, mexer e aprender. O Tinkercad eu gosto bastante, que é quando eu preciso fazer alguma logo, alguma coisa do tipo assim, ele já te dá um modelo 3D pronto, né? Você precisa só subir uma imagem preta e branca, num formato SVG, e aí ele já consegue fazer a extrusão do objeto, né? De uma foto ele consegue fazer um objeto 3D otimizado para impressão. Então, é uma opção muito clara, é uma opção mais barata, mais viável para se mexer em escola, né? Se a gente for fazer um objeto 3D assim. Eu vi na pandemia um professor que fazia alguns modelos arquitetônicos com isso em escola infantil, né? Ele pedia os alunos para fazer desenhos de castelo, ele escaneava esse castelo, né? E aí ele escaneava o castelo, passava para o Illustrator, né, que é um programa de imagem, de edição de imagem, e aí ele exportava esse castelo nesse formato, né, SVG, se eu não estou enganado, e aí no site ele fazia a extrusão das paredes, e aí ele colocava teto, ele conseguia mexer, e entregava para o aluno um modelo tridimensional, que o aluno podia brincar e rotacionar o modelo, ver o modelo e tal, e editar, né? Se o aluno tivesse acesso ao site, né? Com o e-mail dele, ele conseguia fazer alteração lá, conseguia brincar, conseguia adicionar alguma coisa ou outra, mas para impressão 3D ficava um pouco mais complexo, porque aí precisava de ter impressora e saber mexer no software para fazer o fatiamento do objeto e tudo mais. Mas mas se quiser, eu posso depois estar mostrando para vocês também, colocando alguns links lá no grupo, se vocês tiverem interesse. Beleza, eu mando sim, sem problema nenhum. Beleza? Obrigado pela pergunta aí. Não sei se foi uma pergunta, mas acabei respondendo. Beleza, eu mando sim. Pode deixar que eu mando. Me cobrem lá no grupo que eu não esqueço, que eu mando para vocês. Beleza. E aqui, dando continuidade, né? Obrigado, Sandra. Continuando aqui, né? Eu acho que já ficou meio explicativa essa questão do filamento, né? Que desenha, que é um objeto plástico. E outra, o que a gente tem a questão da durabilidade, né? O filamento plástico ele é mais resistente à queda, embora ele não seja, ele não chegue no nível de detalhamento de impressão tão superior quanto as impressoras de resina, mas a questão da durabilidade em se tratando de mexer com crianças, né, é algo extremamente viável, né, que é resistente à queda, né, claro, se for, não é inquebrável, né, mas é mais resistente, a gente consegue ter uma maleabilidade, uma durabilidade maior do que um objeto feito em resina, né, que dependendo
da qualidade da resina, ela é bem quebradiça. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de alguns objetos gratuitos que a gente pode encontrar e o que a impressora ela pode oferecer para vocês, né, que ela oferece para a gente. Que ela consegue chegar num nível de detalhe muito bom, sem suportes, né, que são aquelas estruturas que, que são erguidas para evitar que, por exemplo, aqui material aqui seja despejado no espaço, né? E aí você perca a impressão. Claro, isso aqui tudo é um modelo que é feito para teste, né? Ele é um modelo de teste, ele testa os eixos da impressora de calibragem, né? Mas que a impressora, vocês conseguem ver que ela deixa algumas marcas, né, de impressão. Essas linhas, elas podem ser retiradas, né, com acabamento, com lixa, mas que a impressora de filamento, a FDM, ela deixa essa característica um pouco mais aparente, né. E aqui, a gente tem uma característica muito comum de um filamento que ou está umedecido, né, que são essas linhas que são chamadas de stringing, que são linhas de filamento que é deixada ou por causa do filamento úmido ou por causa de sujeira no bico, né? O bico é bom ser trocado, né? Não é também algo muito caro de se trocar, mas que depois de certo tempo de impressão é bom a gente estar trocando, porque senão a gente acaba perdendo a impressão, né? E é material e tempo gastos, desperdiçados que não voltam, né? E aí é sempre bom a gente ter esse cuidado com o material que a gente vai estar utilizando. E aqui a gente tem a tecnologia de impressão em resina, né? Aqui eu coloquei os tipos de impressora, mas que a funcionalidade é basicamente a mesma, né? A gente tem um tanque com resina líquida, e o que muda é a fonte iluminadora, né? Aqui a gente tem a fonte por laser e duas fontes por LED. Só que uma delas, o LED, a luz dele incide diretamente na superfície, né? Criando esse desenho, que é basicamente esse desenho. E o LCD também é um LED, só que aqui embaixo a gente tem uma tela de LCD, que é uma tela como se fosse uma tela de computador, que vai acender somente aonde que esse desenho tá mostrado. No programa de fatiamento, claro. A gente já tem um objeto 3D otimizado para impressão e a gente tem que passar para um outro projeto para poder fazer a impressão deles, né? Porque senão a gente não consegue fazer a impressão direta, né? Do arquivo digital para uma impressão a gente não consegue fazer sem antes passar por essa etapa, né? E aqui a gente tem um exemplo, né? Se ali a gente tinha linhas que demarcavam a impressão, aqui a gente consegue ver que linhas de expressão facial. Então, a impressão de resina ela consegue chegar num nível de detalhe muito superior ao nível à impressora de filamento. E a impressora de resina também, a tecnologia barateou bastante, né? A gente, antigamente assim, 5, 6 anos atrás, uma impressora dessa custava na casa de 10 mil reais, 12 mil reais. Hoje a gente consegue comprar impressoras de entrada de resina na faixa de 1.200, 1.300 reais com estoque nacional, né? Geralmente elas são todas chinesas, as impressoras são todas chinesas, mas que agora elas têm estoque nacional e não precisa pagar imposto de importação, não precisa pagar nada, chega rapidinho. E são impressoras de muito boa qualidade, né? Essa daqui, por exemplo, ela parece ser uma impressora que imprime em 4K, uma resolução, quando eu falo 4K, 8K, é a quantidade de pixels que ela consegue imprimir ao mesmo tempo, né? Se a gente for pensar aqui num painel de LED, né? Aqui seriam uma impressora, por exemplo, 4K, seriam 4.000 LEDs 4.800, se eu não me engano, por 3.200 e alguma coisa, né? É como se fosse o tamanho. Bom, qual modelo? Eu vou falar da experiência que eu tenho com a empresa que é a Creality, né? Que é a empresa chinesa, que é de excelente qualidade. A Ender 3 é uma ótima impressora custo-benefício para filamento. E a Halot One é uma ótima impressora de resina. E as resinas. Tá, vamos lá. Ender 3 e Halot One.
A primeira é de filamento e a segunda é em resina. E eu acabo utilizando resina nacional mesmo. Em Belo Horizonte a gente tem algumas empresas de resina que são resinas de ótima qualidade e com custo bem acessível também, né? E o filamento eu também uso um filamento que é de Belo Horizonte também, né? Mas aqui em Vitória a gente tem uma empresa que vende filamento e fabrica o próprio filamento, né? Que é do Acelera 3D, né? Que eles têm estoque aqui e tudo mais, e eles conseguem vender, eles vendem impressora também, com preço super justo, mas eu particularmente, da empresa Creality, essas são as que eu tenho em casa, né? No laboratório a gente também tem dessa empresa, só que são impressoras maiores. Essas que eu tenho é impressoras de entrada. São impressoras para quem quer começar na área, né? Para mexer, para conhecer. Né? No laboratório a gente já tem impressoras com tamanho mais industrial, né? Mas que é a mesma tecnologia, porém maior. É que eu vou acelerar, porque senão o tempo já está corrido. Que eu ainda nem entrei no processo ainda de criação ainda das peças lá do projeto. Quer falar, professor? Não, era só uma observação rápida ali, que eu acho que, assim, antes de comprar uma impressora, Sim. né, eu recomendo, assim, dar uma olhada na modelagem, tudo, porque o problema não é a impressora. Não. Né? E mesmo a impressora também tem algumas questões depois. Então, eu não recomendo comprar a impressora no impulso. De imediato, né? eu também não. Ter mais cautela com isso. Sim, exige muito estudo, porque se a gente for pegar para comprar já sei mexer e nunca parou para estudar sobre, você vai se frustrar e vai perder material, né? Então vai acabar, porque a impressão 3D ela é para os fortes, que ela tem dia que ela vai te irritar, tem dia que não pode ter corrente de ar na impressora de filamento, porque senão corrige da peça descolar da mesa, tem que ficar nivelando a mesa o tempo inteiro para não ter nenhum tipo de problema durante a impressão, né? Então, são várias coisinhas assim que às vezes a gente fica um pouco irritado de estar mexendo, né? Porque muitos erros acabam deixando a gente bem bravo, mas que com estudo a gente consegue chegar lá, né? Consegue chegar no nível de detalhamento de peça que não precisa de acabamento, né? São peças assim que já saem extremamente boas da impressora, mas que ela precisa de um pouco de estudo, né? Senão a gente vai acabar ficando um pouco frustrado com o resultado, porque a gente não vai chegar naquele resultado que a gente imagina, né? Que a gente olha no vídeo, o cara tira a impressão perfeita, né? E a gente, já sei mexer, é só colocar lá, mas não é bem assim, né? E aqui, o tempo está acabando, mas que eu vou começar a falar agora sobre o processo de criação das peças do projeto. Vou tentar falar bem rápido, né? O processo de criação, o workflow é bem simples, né? Primeiro a gente começa com referência. Sem referência a gente não faz nada, né? Então, a gente tem as referências da obra original, né? Aqui é a estátua original. Essa daqui é o busto do Francisco Lacerda, que está na cidade de São Gabriel da Palha, que foi a segunda peça que eu fiz. A primeira foi o Cristo de Colatina, né? Que também não tinham imagens muito boas, porque como a peça é muito grande, o Cristo é muito grande, não tinha imagem de referência aérea do rosto dele, a gente só tinha de baixo para cima. E de baixo para cima a gente tem uma característica um pouco deformada, mas que a gente pesquisando, né, a gente descobriu uma captura de drone que foi feita pela Lei Aldir Blanc, que ela focava bem no rosto do Cristo. E aí eu tirei alguns prints, né, e aí eu fui fazendo essa montagem. Como a gente tinha poucas referências do Cristo, do Francisco Lacerda também, e a obra que a gente tinha, as imagens eram de 2017 e 2014, não estavam tão boas, né? Porque quando a gente tenta fazer uma captura mais fiel da escultura, né, a gente tem que ter imagens de ótima qualidade para quando a gente leva para o programa, a gente consegue colocar ela por trás dessa esfera, né? E aí a gente consegue ter algum nível de detalhamento para a gente começar a esculpir com referência, né? É sempre bom a gente ter uma referência de perfil, 3/4, traseira, frontal, principalmente, de baixo para cima, de cima para baixo, nas angulações assim mais necessárias para a gente ter uma montagem mais perfeita, mais fiel ao objeto exposto no ambiente público, né? Como a gente não tinha, a gente foi atrás de imagens do governador, né?
fotos de época, né? E aí, perfil de baixo para cima, de ângulos, para a gente tentar montar essa estrutura do rosto do Francisco para deixar o mais próximo possível, tanto da escultura quanto do próprio governador, né? E aí, aqui a gente já pode ter um vislumbre da área de trabalho do programa, né, do ZBrush. Pode parecer bem confuso, mas esses monte de botões aqui, eles facilitam a nossa vida na hora de modelar, né? Porque a gente acaba ficando mais próximo e aí a gente clica mais rápido quando a gente consegue ver, do que a gente ficar aqui nesse lado ou aqui em cima na barra de pesquisa procurando ferramenta por ferramenta do que a gente quer. Então é mais fácil a gente deixar tudo na área de trabalho. Eu vou estar mostrando para vocês como é que mexe na área de trabalho para a gente deixar mais limpa possível. Aqui a minha está meio bagunçada, pode parecer, mas está tudo que eu uso aqui já as principais ferramentas de modelagem, de escultura, né? E as demais ferramentas que a gente utiliza para a questão mais de simetria, de rebatimento de imagem, algumas coisas assim que a gente utiliza para ficar mais otimizada a peça, né? E aqui, vamos lá. A questão da topologia que eu estava falando naquela mais cedo, né? A gente quer que o modelo tenha esse tipo de resultado, né? Um resultado mais agradável e natural possível, né? A gente pode ver que a malha é formada por vários quadrados, né? Alguns são trapezoides, mas que evitam ao máximo triângulos, né? Porque uma malha com triângulos, ela fica muito muito, ela não fica otimizada, ela não é boa para modelagem, muito menos para impressão 3D. Essa aqui é uma fotogrametria que foi feita do busto do Aldomário Falcão, que está em Baixo Guandu, né, que foi, acho que a terceira ou quarta peça que eu fiz, e ela foi feita uma fotogrametria, só que a fotogrametria, ela não ficou muito boa, justamente por causa desses triângulos, né, mas que ela foi utilizada para a questão de proporção. Ela foi utilizada para a questão de proporção, para a gente, como eu fiz a construção do busto com as referências, né, eu comecei do zero, a modelagem do zero, ela serviu para a questão de pose, para depois a gente conseguir encaixar o modelo esculpido na fotogrametria para ter o mais próximo do modelo real, sabe? Para ser o mais próximo da escultura que está instalada. A gente tem no laboratório essa escultura impressa quase no tamanho real, e o nível de detalhamento que a gente consegue com a peça maior é muito bom. O Francisco a gente não tem tão grande, a gente tem só a miniatura, mas que é interessante a gente ver porque algumas coisas que estão muito marcadas aqui, principalmente estrutura óssea, questão de expressão facial tem que estar bem marcada, porque se a gente faz muito leve, às vezes não sai na impressão. E aí a gente tem que marcar um pouco mais, porque aí pode descaracterizar um pouco o personagem, mas que para impressão 3D acaba funcionando, né? E aí a gente tem que mexer um pouco no projeto para deixar o mais assertivo possível na hora de imprimir, né? E aqui é uma das construções já do modelo próximo do modelo final, né? Já com essas questões um pouco mais trabalhadas, né? O modelo já na proporção correta. Claro, faltava mexer algumas coisas ainda de proporção, mas o modelo em si, o shape do objeto já estava montado, já estava ali. Então era só arrumar algumas coisas e preparar para impressão, né? E aqui tem alguns renders, né? Algumas imagens que foi feita depois no Blender, que é um ótimo programa para fazer esse tipo de renderização de imagem. E aí a gente faz, eu fiz algumas fotos, algumas capturas, porque aqui vai ser o objeto impresso, né? Aqui a gente consegue ter uma visão do que vai ser o objeto já finalizado. Então, esse é o busto que a gente produziu e que é o mais próximo do Francisco que a gente tem em São Gabriel da Palha, né? Claro, não é 100% fiel, porque a gente, como artista, a gente acaba tentando otimizar o máximo possível a peça para que funcione, né? Mas que a gente tenta também deixar
o máximo trabalho do artista anterior intacto, né? Porque a gente está fazendo uma reconstituição, a gente não está fazendo um trabalho do zero, né? A gente está começando, a gente tá só dando continuidade ao processo. E aqui é a interface do programa, né? Como eu falei, ela pode parecer um pouco confusa quando a gente instala o programa, é assim que ele aparece para a gente, mas que aparece bem limpa, né? Só que é um pouco chato ficar tendo que procurar aqui, ó, nessa área inferior, porque são várias pastas, e dentro das pastas tem outras pastas, e dentro das pastas tem mais pastas com ferramentas, e cada ferramenta às vezes tem 15 funções, que às vezes a gente não utiliza nenhuma delas. Mas a gente utiliza apenas só algum plugin que a gente acaba colocando aqui na área de trabalho já pronta, né? A gente pode perceber também que diminui um pouco, e uma coisa boa de se falar é que o monitor também é muito importante. Se a gente for fazer um projeto, por exemplo, no notebook, e o notebook ele não tem uma resolução de HD 1080 por 720p, vai ficar cortado, porque o programa ele é feito para um monitor com uma qualidade um pouco maior, né? Então, se a gente não tem um monitor de uma qualidade muito boa, corta um pouco e fica um pouco as coisas um pouco em cima da outra. Dá para fazer, até porque eu fiz essas 3 primeiras peças, tanto o Cristo de Colatina quanto o Francisco Lacerda e o Aldomário Falcão, no notebook de 2018. Então, é algo possível de se fazer, mas que a gente tem que sempre a gente sempre tem que ter a noção de que não é fácil, né? A gente vai sofrer um pouco, às vezes eu ficava 1 hora esperando o programa responder, mas que funciona. É difícil, é demorado, mas que funciona. Então, um computador um pouco melhor é bom, né? E também com o mouse a gente não consegue fazer muita coisa, porque a gente está fazendo um estudo artístico, né? Então é bom a gente ter uma mesa digitalizadora como essa daqui. É algo barato também, a gente consegue comprar em torno de R$200 a gente compra uma mesa dessa, que é uma caneta, né? Que acaba espelhando a tela do computador ou do notebook. No workshop eu vou estar levando esse notebook meu. Eu não vou usar computador, não vou usar nenhuma máquina muito potente, porque o projeto que a gente tem é um projeto extremamente simples, rápido, que a gente consegue finalizar, se não nas 2 horas que a gente tem lá, talvez a gente avance um pouco mais, quem tiver interesse, né? Porque eu não sei, são 45 vagas, né? Para as três oficinas. Se as 15 pessoas que estiverem lá comigo não tiverem outra oficina para fazer e quiser continuar no projeto, eu vou estar lá à disposição para vocês continuarem modelando e eu continuar dando retorno para vocês. Eu mesmo coloco a disponibilidade para isso, né? Que aí eu quero que vocês consigam produzir e depois lá, não sei se provavelmente todo mundo que for vai participar dessa formação lá em Colatina, ou faz parte, ou é de Colatina, ou é da região, eu vou estar colocando a impressora da superintendência à disposição também para imprimir, né? Não sei se pode, mas eu queria perguntar aqui a Heloísa. Olha o comprometimento em público, hein, Heloísa? Eu queria perguntar Então, Heloísa, tem um curso que é pago, né? Que é o que eu recomendo bastante, que foi o curso que eu fiz, que é o curso do Álvaro Ribeiro, mas que se o Cirilo quiser também, eu já me disponibilizei a ensinar algumas orientandas do Cirilo que estão no laboratório, que tem interesse em aprender. Então a gente pode fazer a gravação dessas aulas e disponibilizar para vocês, né? A gente pode pensar num projeto. E aí a gente disponibiliza um projeto mais completo, né? E aí, não sei se é interessante, mas que se vocês quiserem, a gente pode pensar assim e fazer um projeto que aí a gente abre para todo mundo que está participando, né? Não só quem vai estar presente em Colatina, mas que a gente pode disponibilizar para todo mundo que se inscreveu, para poder ter o acesso e poder conhecer mais e poder praticar, né? Porque às vezes a pessoa tem interesse, tem um material, mas não vai estar presente porque por algum motivo.
mas que a gente vai estar podendo disponibilizar isso para todo mundo, né? E aí, a gente vai pensando nisso, né, já que a gente está chegando, amanhã é de 31 de outubro, eu e o Cirilo, a gente pensou em algo para ser feito rápido, né, que poderia ser impresso também rápido, nada muito complexo, que em algumas poucas horas a gente conseguiria pensar num projeto, num workflow bacana, para que vocês pudessem conhecer a ferramenta e já se aventurarem, brincar um pouco, para poder imprimir já o projeto de vocês e levar de lembrança, né? Que é a cabeça de abóbora, né? Obrigado, Sandra. A cabeça de abóbora aqui, e aqui a gente vai pensando um pouco aqui no workflow, né? Que a gente, lá do Francisco Lacerda, né? A gente vai pensando como é que a gente trabalha, né? Então, primeiro é busca de referências. Então, aqui tem um site que é bem bacana, que a gente consegue ter, que é o ArtStation, que a gente tem modelos 3D, a gente tem um grande portfólio, né, de vários artistas espalhados no mundo inteiro. Eu recomendo mais do que Instagram, se você conhece algum artista e que tem um Instagram, provavelmente ele tem um ArtStation também, que é um site próprio para artistas para postarem seus trabalhos, né? E aqui a gente tem desde de escultura 3D, a gente tem escultura tradicional, a gente tem desenhos digitais, a gente tem desenhos também tradicionais, e que a gente vai pensando no que fazer, né? A definição do concept e a blocagem a gente já vai fazer lá em Colatina. Eu já vou dar uma pasta já com referências, né? E aí o concept vai ser feito lá na hora mesmo, a gente vai abrir o programa, vai brincando lá, e vocês também vão brincando e a gente vai aprendendo junto. E aqui também o Google é tranquilo, né? E é importante a gente saber que é bom a gente pesquisar sempre em inglês, porque aparecem mais resultados e resultados melhores também. Não que, e artistas brasileiros também acabam postando em inglês porque acaba tendo uma capilaridade um pouco maior, né? Sai um pouco da bolha. E é isto. Eu acabei falando um pouco corrido, mas falei em 1 hora, né? Mas eu acho que foi bom. Eu tenho a agradecer a todo mundo que se ficou alguma dúvida, né? Se ficou alguma dúvida, perguntem, eu estarei à disposição para responder, se não exceder muito tempo, né? Mas eu gostaria de agradecer ao Cirilo, que me convidou para fazer parte do laboratório, me convidou para ser orientando dele no mestrado. Ao laboratório, o Lena, né? Só tenho a agradecer e fazer parte dessa equipe, né? De todos os meus colegas que trabalham lá. O Arte Pública Capixaba, que foi o site que está depositado todo esse arquivo, né, patrimonial aqui do estado, a UFES, né, que é a minha segunda casa, eu passo mais tempo lá do que em casa, e a FAPES, né, que patrocinou por tudo isso, né, e é isso. João, muito obrigado, assim, você deu conta do recado, beleza, assim, sabe? Quando eu te convidei para a gente trabalhar junto, de fato, foi porque eu via essa potência que você tinha, e tá muito escuro que eu vou ligar a câmera, essa potência que você tem, eu acho que, como diz a Sandra, você falou direitinho, né? A ideia desse ciclo de conferências, na verdade, é mais provocar para que a gente possa, porque de fato em 1 hora não dá para a gente trabalhar jogos didáticos, não dá para a gente trabalhar patrimônio, não dá para a gente trabalhar, mas dá para ter uma noção, né? Uhum. Essa é a segunda formação que a gente está fazendo em termos de arte pública, a gente fez uma primeira em 2021, essa talvez seja a mais estruturada que a gente fez até agora, a gente vai melhorando nisso também, né? Uhum. Dentro dessa perspectiva aí de compartilhar, e nesse papel fundamental que é trabalhar especificamente os professores da educação básica. Isso para a gente é uma regra, porque são vocês exatamente que têm uma potência multiplicadora muito grande, né? E acho que são vocês que estão ali na mão de vocês na sala de aula com os futuros prefeitos, vereadores, padeiros, faxineiro, lixeiro. Vocês estão com a cidade na mão de vocês, vocês estão com cada uma das cidades de vocês na mão de vocês. Vocês fazem, de fato, a formação básica desse cidadão que vai se construir. Se esse cidadão se constrói observando e tendo uma relação afetiva com todo esse trabalho da memória, da história da sua cidade e dos seus monumentos, a gente não vai ver o que a gente tem visto por aí, essa depredação violenta dos monumentos, ou mesmo monumentos sendo roubados para poder ser vendido em ferro velho,
você não vai ter o dono do ferro velho comprando o monumento, que ele sabe que isso é está depreciando a própria história do município, né? Então, um pouco desse trabalho que o João faz parte com a gente, né? E que a gente tem aprendido muito com ele também. Eu também fico morrendo de vontade de fazer modelagem, eu queria parar metade da minha vida para poder fazer isso, né? Vamos aprender. Mas, estou na lista, estou na fila, né? Bora. E aí, na oficina lá, em novembro, nas 2 oficinas, a gente vai fazer um pouco mais do que isso que o João fez hoje, como ele mesmo falou, que é botar um pouco da mão na massa, né? Mas aí ele falou uma outra coisa. Por isso que eu disse aquela hora, não saia no impulso comprando uma impressora. Entende primeiro como funciona. Tem lugares que imprime, você pode modelar, você pode mandar imprimir, sabe? Depois que você tiver mais expert um pouquinho, né? Acho que aí aí vale a pena. Porque ele mesmo falou, essas impressoras mais em conta, elas têm, se bem que mesmo as nossas lá, né, João? Elas são um problema sério de perder o alinhamento. E assim, às vezes a pessoa muito bem intencionada na escola de vocês vai limpar a mesa, pega a impressora, levanta ela e bota em outro lugar, limpa onde ela estava e traz ela de volta. Já era, ela já perdeu. Se você não souber alinhar, ou não souber montar quando ela vem na caixa, né, Heloísa? A superintendência que eu diga, né? Você monta a peça inadequadamente, você não consegue alinhar, você não vai conseguir imprimir, você vai perder material e não vai conseguir imprimir, né? Então, essa impressão é a ponta do iceberg. Tem todo um conjunto anterior que acho que vale a pena aprender primeiro, e o João compartilhou um pouco disso com hoje. Quero agradecer muito ao João por ter assim, aceitado esse convite e estar fazendo esse compartilhamento com a gente. Obrigadão e obrigado a todos vocês que estão aí junto com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado quem assistiu até agora. E em breve também vai estar disponibilizado também essa aula, então vocês vão poder rever com mais calma, né? Onde o João foi acelerado, mas a gente está contra o tempo também, até porque vocês trabalharam o dia inteiro, né? Mas vai estar disponibilizado no nosso canal do YouTube do Projeto Arte Pública Capixaba. As primeiras conferências já estão disponíveis lá, tá? Então, obrigado a vocês, aguardamos o pessoal nas oficinas, a gente vai mandar mensagem também lá para vocês se inscreverem nas oficinas especificamente, tá? E a gente espera, vamos aí, professores de Vitória, de outros lugares, né, Vila Velha, né, do sul da Bahia, do Rio de Janeiro, forçar para que a gente possa levar essas questões a outros municípios também no Espírito Santo e compartilhar isso também, tá? As escolas da rede pública, privada, vamos fazer essa rede aí para fazer essa questão funcionar e a gente tentar aí, a nossa meta que é conseguir fazer com que efetivamente o kit que nós estamos produzindo chegue efetivamente na mão de vocês para que vocês possam ter isso dentro da sala de aula. Boa noite para vocês, boa noite, João, boa noite a todos, muito obrigado, boa noite, Evandro, que está aí dando suporte para a gente da gravação, que é fundamental depois para a gente disponibilizar, tá? Obrigado a todos, então, e até a próxima. Até quarta-feira. Até, valeu, galera.